Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos abordar uma das técnicas mais essenciais no mundo da inteligência artificial e análise de dados, a análise de componentes principais, ou simplesmente PCA. Você já se deparou com conjuntos de dados enormes e complexos que são difíceis de interpretar ou utilizar? O PCA vem para simplificar esse problema, reduzindo a dimensionalidade dos dados sem perder as informações mais importantes. Isso ajuda a otimizar modelos de IA e a revelar padrões que antes eram difíceis de ver. No vídeo de hoje, vamos entender o que é o PCA, como ele funciona, e ver como essa técnica pode ser aplicada em projetos de inteligência artificial para simplificar dados complexos. Então, o que exatamente é análise de componentes principais, PCA? O PCA é uma técnica estatística usada para redução de dimensionalidade. Ele transforma um conjunto de dados com muitas variáveis em um conjunto menor, sem perder as características mais importantes. Agora, por que isso é essencial? À medida que nossos dados ficam mais complexos, com centenas ou até milhares de variáveis, também chamados de features, pode ser difícil fazer análises eficazes. Mais ainda, modelos de machine learning podem se tornar mais lentos, menos eficientes e até menos precisos devido ao chamado problema da dimensionalidade. Aqui entra o PCA, que consegue reduzir a quantidade de variáveis, ou seja, dimensões, enquanto preserva ao máximo a variância dos dados, que é onde estão as informações mais relevantes. Isso torna a análise de dados muito mais eficiente e precisa. Vamos agora entender o funcionamento do PCA de maneira simplificada. Imagine que você tem um conjunto de dados com várias dimensões, ou seja, várias colunas de informações. O PCA vai projetar esses dados em um novo sistema de coordenadas, onde os componentes principais são uma combinação linear das variáveis originais. Esses componentes principais são ordenados de acordo com a quantidade de variância que eles explicam nos dados. Aqui estão os principais passos do processo: padronização dos dados. Como o PCA depende da variância dos dados, o primeiro passo é padronizar as variáveis. Isso significa que cada variável deve ter uma média zero e uma variância unitária. Isso é importante para garantir que todas as variáveis sejam comparáveis, especialmente se estiverem em diferentes escalas. Matriz de covariância. Depois de padronizar os dados, o PCA calcula a matriz de covariância, que mostra como cada variável está relacionada com as outras. Isso ajuda a identificar quais variáveis têm informações redundantes, autovalores e autovetores. A matriz de covariância é usada para calcular os autovalores e autovetores. Os autovalores indicam a quantidade de variância que cada componente principal carrega. E os autovetores são os eixos ou direções ao longo dos quais os dados são distribuídos. Componentes principais. O PCA ordena esses componentes de forma que o primeiro componente principal explique a maior parte da variância nos dados, o segundo explique a segunda maior parte, e assim por diante. Ao final, você pode escolher quantos desses componentes deseja manter, de modo a reduzir a dimensionalidade sem perder muita informação. Por exemplo, se você tem um conjunto de dados com 10 variáveis, pode acabar usando apenas 2 ou 3 componentes principais, mantendo a maior parte da variância e, portanto, da informação importante. Agora vamos ver como o PCA é aplicado em projetos reais de inteligência artificial e análise de dados. Reconhecimento de imagens. Uma aplicação clássica do PCA é em reconhecimento de faces. Imagine que você tem imagens com milhares de pixels como variáveis.
Ao aplicar o PCA, você consegue reduzir esse enorme conjunto de dados para um número bem menor de componentes principais, mantendo as características que realmente ajudam a identificar as faces, enquanto descarta ruído e redundâncias. Processamento de sinais e dados temporais. O PCA também é útil em análise de sinais, como dados de sensores, onde há muitas medições acontecendo simultaneamente. Ao reduzir a dimensionalidade, podemos focar nas variações mais importantes desses sinais, o que melhora a eficiência dos algoritmos de processamento. Previsão em mercados financeiros. Em finanças, o PCA é utilizado para análise de risco e modelos de precificação de ativos. Ele pode simplificar as variáveis que influenciam os preços das ações ou taxas de juros, permitindo uma análise mais clara e direta do comportamento do mercado. Como toda técnica, o PCA tem seus benefícios e limitações. Benefícios: redução de dimensionalidade. Um dos principais benefícios do PCA é a redução da dimensionalidade. Isso não apenas melhora a performance de modelos de machine learning, como também ajuda na visualização dos dados, tornando-os mais compreensíveis. Redução de ruído. Muitas vezes, dados brutos podem conter ruído ou informações irrelevantes. O PCA ajuda a eliminar esses dados indesejados, focando apenas no que é mais relevante. Eficiência computacional. Modelos que lidam com menos variáveis são mais rápidos e eficientes, especialmente ao processar grandes volumes de dados. Limitações: interpretação. Uma das desvantagens é que os componentes principais são combinações lineares das variáveis originais, o que pode tornar difícil interpretar o que esses novos componentes realmente representam. Assumir linearidade. O PCA assume que a relação entre as variáveis é linear. Se houver relações não lineares entre as variáveis, outras técnicas, como TSNE ou MAP, podem ser mais adequadas. Perda de informação. Embora o PCA tente preservar a maior parte da variância, sempre há alguma perda de informação, especialmente se forem mantidos poucos componentes. Agora que entendemos os fundamentos do PCA, aqui está um guia simples para implementá-lo nos seus próprios projetos. Coletar e padronizar os dados. Antes de aplicar o PCA, é essencial garantir que os dados estejam corretamente padronizados. Ferramentas como o scikit-learn no Python tornam isso simples. Calcular a matriz de covariância. Use uma biblioteca de machine learning para gerar a matriz de covariância dos seus dados. Obter os autovalores e autovetores. Esses valores mostrarão a variação capturada por cada componente principal. Mais uma vez, bibliotecas como o scikit-learn ajudam a fazer isso de forma automática. Escolher o número de componentes. Com base nos autovalores, você decide quantos componentes deseja manter. Uma dica comum é manter componentes que expliquem cerca de 80 a 95% da variância total. Transformar os dados. Agora, você pode transformar os dados originais em um novo conjunto de dados reduzido com os componentes principais, pronto para ser utilizado em modelos de IA ou análise. A análise de componentes principais, PCA, é uma ferramenta indispensável para quem trabalha com dados complexos e inteligência artificial. Ela facilita a análise, reduz a dimensionalidade e ajuda a focar no que realmente importa, sem perder as informações mais relevantes. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de seguir nossas redes sociais para mais dicas e insights exclusivos sobre ciência de dados e IA. Até o próximo vídeo.